Olá, eu sou o professor Danilo e na videoaula de hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre a Grécia Antiga, né? Só para lembrar, essa videoaula eu faço para que os meus alunos revisem o conteúdo estudado em sala de aula, mas se for útil para você, como sempre digo, bom proveito, né? Na aula, em outra aula, uma outra aula anterior, nós já estudamos, né, já falamos sobre a Grécia, mas o nosso foco foi a Grécia do período pré-homérico até o período arcaico, né? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre uma outra fase da história grega, né? Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre a cidade de Atenas. Na outra videoaula, nós falamos sobre Esparta, agora vamos falar sobre Atenas, sobre o período clássico, chegando ao período helenístico. Então, esse é o nosso foco da videoaula de hoje. Lembrando que eu dividi a aula sobre Grécia em duas partes, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, né? Já que o assunto Grécia Antiga é um assunto bastante complexo, é um assunto bastante extenso. Então, né, começando a falar sobre, né, a cidade de Atenas, eu tenho que lembrar aquela diferença clássica, aquela diferença básica que sempre é cobrado em concursos vestibulares, nas avaliações, né? Sempre que eu falo em Grécia Antiga, eu falo nas cidades principais, duas cidades vão ter maior destaque, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então, só para lembrar vocês, né, a diferença marcante que sempre é cobrado, Atenas preocupava-se mais com uma formação intelectual, não que não tivesse guerreiros, lógico que tinha, né? Mas o foco principal era a formação intelectual. Então, os estudos de filosofia, de oratória, né? Então, eram as principais preocupações que existiam na educação ateniense. E Esparta, por outro lado, a preocupação maior da formação espartana era com relação à educação militar, a formação de guerreiros. Então, essa dicotomia, né, Esparta versus Atenas, educação intelectual versus educação física, guerreira, sempre é cobrado, eu tenho sempre que lembrar, tá bom? Sobre a sociedade ateniense, né, ou assim como grande parte das civilizações, a maior parte das civilizações da antiguidade, a sociedade ateniense era uma sociedade desigual, né? Então, existiam diferentes grupos sociais, alguns com mais privilégios, né? Inclusive, né, a elite era considerada cidadã, enquanto outros grupos não tinham o status de cidadania, né? Então, era uma sociedade desigual e as principais classes sociais eram essas, né? Então, no topo, no alto da pirâmide social, eu tinha os eupátridas, que eram os bem-nascidos, né? Eu tinha os jorgóis, os demiurgos, os artesãos e pobres, os metecos, e na base da pirâmide social, evidentemente, eu tinha os escravos, tá bom? Então, não posso esquecer, né, lógico, desses nomes aqui, mas lembrar sempre que a sociedade em Atenas era uma sociedade desigual. E essa desigualdade também ela era aplicada na questão das relações de gênero, né, homem e mulher. Enquanto em Esparta, por exemplo, a mulher ela tinha uma maior participação e um maior destaque, uma maior liberdade até mesmo, em Atenas, tá, essa discriminação pela mulher era bem maior. Então, a mulher em Atenas, ela era aquela mulher, né, que deveria ficar quieta, deveria ser submissa ao marido, né? Então, o homem dominando a mulher. Isso é bem típico da sociedade ateniense, né? Então, inclusive, uma música de Chico Buarque, Mulheres de Atenas, aborda essa questão, né? Ou não só da Grécia Antiga, mas fazendo correlações com os dias de hoje. Se você quiser ouvir uma música que fala bem sobre essa temática da mulher sendo submissa, então procure no YouTube, né? Chico Buarque, Mulheres de
Atenas. Então, lógico que a situação da mulher, lógico, dentro da sociedade ateniense, que já era desigual, era pior ainda, certo? Então, não esqueçam isso também, ok? Agora, vou falar sobre política, organização política, né? Quando nós estudamos a Grécia Antiga, com certeza, um dos maiores legados que os gregos deixaram para a civilização atual é a questão da política, da democracia, né? O próprio nome política deriva da polis, da cidade grega, né? Então, a organização política que nós conhecemos hoje, né? O Estado democrático, em sua essência, vai ter a sua origem lá na cidade de Atenas. É em Atenas que a democracia vai emergir como um valor político a ser seguido por todos. Isso é muito importante, isso eu tenho que lembrar sempre, tá bom? E Atenas, né, apesar de ser o berço da democracia, ao longo da sua história, ela passou por vários sistemas políticos, vários tipos de regimes, de formas de governo, né? Então, Atenas foi teocrática, teve governos talassocráticos, né? Só para lembrar, né? Teocracia, governo de origem divina, tel, Deus, cracia, governo. Talassocracia, talassomar, governo do mar, de quem tem poder marítimo, os grandes comerciantes marítimos, tá? Monarquia, mono, governo de um rei. Diarquia, governo de 2 reis. Oligarquia, oligos, né? Pouco, governo de poucas pessoas, né? Gerontocracia, geronte, vem de gerúsia, né? Um órgão político da Grécia Antiga, que era composto pelos cidadãos apenas com mais de 60 anos, então as pessoas idosas, né? Os gerontes, e a democracia propriamente dita, que é, né, o governo do povo. Então, isso eu não posso esquecer, tá? Então, política, falei em política, né, na Grécia Antiga, em Atenas, mais precisamente, né? Atenas foi o berço da democracia, mas isso não quer dizer, né, que não existiram outras formas de governo, tudo bem? Tá? Quando fala em Atenas também, um papel fundamental, né, teve os legisladores, né? E o papel dos legisladores tem a ver com a colonização grega ao longo do mar Mediterrâneo e da Ásia Maior, né? O que aconteceu, professor? Os comerciantes passaram a ganhar dinheiro e adquiriram, perdão, está errado aqui, e adquiriram certo prestígio. Assim, passaram a exigir maior participação política e os mais pobres, né, passaram a exigir o fim da escravidão por dívidas. Então, nesse contexto de mudanças que estava vivendo a Grécia, né, então os legisladores vão ser responsáveis por realizar, executar algumas mudanças, né, que a dinâmica social estava exigindo, né? Então, entre os legisladores, sempre, né, tem 2 nomes que vão ter grande destaque. Quais são esses 2 nomes? Drácon e Solon, ok? Esse é o Drácon, né? O que eu não posso esquecer sobre ele criou uma legislação extremamente rígida, dura, punitiva, severa, né? Tanto é que quando uma pessoa ela é uma pessoa que adota práticas bastante rígidas, né? A gente costuma falar que é uma pessoa draconiana, né? Então, no governo, né? na legislação criada por Drácon, houve o que? Houve essa rigidez acentuada, ok? Só que os problemas, né, que envolviam principalmente os eupátridas e as outras classes sociais, né, não foram resolvidas. Tudo bem? Solon, o que o Solon fez de importante, professor? Tá? E sempre também é cobrado. Primeira coisa, Solon acabou com a escravidão por dívidas. A pessoa na Grécia Antiga poderia ser escrava, né, por guerra ou por dívida. Imagina quantos escravos nós teríamos nos dias de hoje no Brasil, principalmente nesse contexto de crise, né? Então o Solon vai acabar com a escravidão por dívidas, ele vai devolver terras confiscadas, ele vai estabelecer a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e vai limitar o tamanho das propriedades. Presta atenção, limita o tamanho da propriedade, né? Ajusta a questão da igualdade, vai desagradar quem?
vai desagradar os eupátridas, né? Só que não só os eupátridas, é interessante isso aí. Apesar dele, né, desagradar os ricos, também ele acabou não agradando os pobres, porque os pobres acharam que as medidas que ele havia feito ainda não havia sido suficiente para melhorar a sua condição de vida. Então o cara, coitado, não agrada nem os ricos, e não agrada nem os pobres, né? Ele vai ter problema, tudo bem? Outra fase importante, né, é a fase da questão da Grécia, na política da Grécia, né, os tiranos, a questão da tirania, né? E aí tem um nome muito importante, né? O Pisístrato ou Pisistrato, né? Em 560 ele vai acabar com esse governo, digamos que democrático, e vai implantar uma ditadura, né, na Grécia Antiga. Então, o Pisístrato ou Pisistrato, ele toma o poder à força, tornando-se o primeiro tirano, né? Quem que era esse cara, professor? Ele era um eupátrida, bem nascido, mas ligado com as classes populares. Então, ele era uma pessoa da elite, mas com uma certa ligação com os menos favorecidos. Quais foram as principais iniciativas do Pisístrato ou Pisistrato, né? O que ele faz? Ele amplia as reformas do Solon, ele redistribui terras, vai ter problema com os colegas dele, né? Ele estimula obras públicas, ele concede empréstimos aos camponeses, a camada mais pobre, né? E aí a oposição em relação a ele vai ficar realmente acentuada, tá bom? Então estou mostrando para vocês de forma bem rápida os diferentes tipos e formas políticas, né, de poder político que existiram em Atenas, que existiram na Grécia Antiga. Então eu tenho ali a questão dos legisladores, né, Drácon e Solon. Eu tenho a questão da tirania, né, com o Pisistrato, né? Tem gente que usa uma expressão, ou gente que usa outra, né? E finalmente agora, né, vou falar sobre a democracia, né? Eu sempre brinco com os alunos, né? Democracia, cracia governo, demônio, professor. Não, tem hora que o povo parece, né? Mas não é. Então democracia, governo do povo. Então vamos ver. Quem que vai ser o responsável por implantar a democracia? Quem que vai ser o responsável? Os nomes que vão estar extremamente ligados com a implantação da democracia na Grécia Antiga. Então, começo por Clístenes, né, e chego depois em Péricles. Então, vamos ver aqui. Em 1508, né, Clístenes passou a governar Atenas e estendeu os direitos políticos a todos os homens livres nascidos em Atenas. Então, quando todos os homens livres nascidos em Atenas podem participar politicamente, né, eu tenho que a emergência do modelo democrático, independente da origem social ou da riqueza. Então, ampliou, né, o Clístenes, ele vai ampliar aquela gama, o leque de pessoas que poderiam ser consideradas o quê? Ser consideradas cidadãos, né? Outra coisa, para garantir a participação de todos, dividiu a Ática em vários demos, né? Daí a expressão democracia. E para combater as pessoas que tentassem se opor ao regime em vigência, ao regime democrático, né, o Clístenes, ele vai criar o conceito de ostracismo. O que era o ostracismo? Era a pena a que era submetida as pessoas que iam contra o governo, né, existente, e aí a pessoa ela era exilada por 10 anos, tá? Ela era expulsa, né, de Atenas por 10 anos. Então o Clístenes vai criar as bases da democracia, né, que vai ser aproveitada depois e aperfeiçoada por Péricles, né? E o Péricles, ele aproveitando toda essa estrutura criada pelo Clístenes, né, ele vai criar, vai fomentar o famoso, né, século de ouro ou século de Péricles, que é o auge, né,
da democracia. Esse é o Péricles. E o que o Péricles vai fazer, professor Danilo? Ele vai o quê? Melhorar o sistema democrático, vai ampliar a participação para os mais pobres, né? Quem não gostava de política nessa época, lógico, era desprezado, né? Porque como uma pessoa não vai se interessar por política, pelos assuntos públicos, pelos assuntos de todos, né? Então, essa é a fase de ouro da democracia e a fase em que até mesmo os grandes monumentos de Atenas começam a ser construídos. Por isso que eu falo em século de ouro ou século de Péricles. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, só para lembrar, Clístenes institui a democracia e o Péricles ele vai prosseguir com avanços e reformas nessa democracia. Certo? Falei sobre a cidade de Atenas, agora eu vou exibir para vocês, mostrar para vocês algumas outras características do período clássico grego, né? Só para lembrar um pouquinho, quando eu falo em história da Grécia, a história da Grécia costuma ser dividida em 5 fases: período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Então, o foco agora é o período clássico, né? E no período clássico não tem como não falar das guerras. Esse período foi marcado por uma série de guerras, sejam elas guerras externas ou sejam elas guerras internas, né? Externamente, com certeza, né, o problema que os gregos tiveram foram em relação aos persas, tudo bem? Internamente, né, vai se destacar a guerra, a disputa entre as cidades de Atenas e Esparta, tudo bem? Isso no período clássico. Então, eu vou ter no período clássico grego as chamadas guerras de hegemonia, né? Então, durante o período clássico, a Grécia viveu seu período de maior esplendor. Atenas e Esparta se tornaram as duas principais cidades, sempre se rivalizando, e os interesses entre as cidades de Atenas e Esparta, lógico, desembocavam sempre em guerras. Mas o principal problema, a princípio, né, principalmente externamente, eram os nossos amigos persas. Os persas, né, eles que saíram daqui dessa região ou da Ásia, eles em pouco tempo, né, levando em consideração a questão do tempo na história, em pouco tempo os persas eles formaram um grande império. Então eles dominaram praticamente toda essa região aqui da Ásia, a parte da África, né? Então chegando aqui, né, nos limites da Grécia Antiga. Então essas guerras que os gregos travaram entre os persas são chamadas de guerras médicas, tá? Caiu em prova, concurso, vestibular, o que foram as guerras médicas, né? Não foi a guerra de doutor, não, de medicina, não, foi a guerra entre gregos e persas, né? E aí essa guerra vai ter várias batalhas, né? Vários confrontos. No final, tá? Os gregos vão conseguir vencer os persas. Mas até essa vitória, eu tenho que comentar sobre algumas dessas lutas, tá? Então, uma das primeiras batalhas importantes, né, entre os gregos e os persas foi a batalha de Maratona. Essa batalha de Maratona, os gregos eles vencem, né, e segundo a tradição, né, quando acabou o confronto, o soldado lá, ele saiu correndo, né, para avisar sobre a vitória, percorreu mais de 42 quilômetros, né, até chegar na cidade, o soldado Filípides, né, e aí ele deu a notícia da vitória dos gregos e morreu, né. Então, segundo a tradição, né, por causa desse acontecimento, foi criada a prova de maratona, no qual o corredor tem que correr, né, os seus 42 quilômetros, tudo bem? Então, batalha de Maratona, os gregos vencem. Outra batalha muito importante é a batalha de Termópilas. Você já viu o filme 300 de Esparta? Então, o filme 300 ele mostra justamente essa batalha, né, em que os persas eles vão lutar contra os espartanos, né? Então eu vou ter ali
200 mil persas lutando contra 300 soldados de elite de Esparta, mais 6 mil voluntários. A batalha, evidentemente, né, vai durar, por incrível que pareça, ainda 3 dias, mas os espartanos vão ser derrotados, como mostra no filme. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre essa batalha, vejam o filme 300. É lógico que o filme ele divaga um pouco na poética, né, cinematográfica, mas dá para nós termos alguma ideia de como que era a sociedade espartana, principalmente o comecinho do filme, né, que eu considero assim, para passar na sala de aula, para os alunos verem como que era a educação em Esparta. O comecinho do filme 300 é excelente, recomendo para vocês, tá? Um pouco violento, quem não gosta de sangue não veja o filme, com certeza, tá bom? Então, aqui eu tenho, né, a região de Termópilas, né? A estátua de Leônidas, que era o rei dos espartanos. Lembrando que essa é uma região estreita, a estratégia de guerra, inteligente até, né? Era o que? Lutar numa região estreita, como se fosse um funil, porque sendo um funil, né, não teria como 200 mil soldados atacarem de uma vez, então deveria o que? Um pouco de cada vez, né? Então seria maior a chance de Esparta vencer. Infelizmente não deu certo, né? Esse é um império gigantesco persa em seu apogeu, tá? Outra batalha importante, né, dentro do contexto das guerras médicas, gregos contra os persas, é a batalha de Salamina. O que vai acontecer, professor? Então, nessa batalha de Salamina, perdão pela tosse, tá? Os atenienses, liderados por Temístocles, eles vão fazer o quê? Vão concentrar sua frota naval no estreito de Salamina, por isso que é o nome Batalha de Salamina, com 200 triremes, que eram barcos estreitos, e os persas vão lutar com seus barcos maiores. Então, nessa batalha de Salamina, né, estratégia de guerra, né, como os gregos sabiam que essa região era uma região estreita, né, os barcos menores teriam mais chance de sucesso do que os barcos gigantescos dos persas. Então, essa batalha acaba sendo vencida pelos gregos novamente por causa da estratégia de guerra. Então, ela aconteceu nessa região aqui da Salamina, né? Então, aproveitando a região estreita, né, os gregos conseguiram obter vitória sobre os persas, usando esse estilo de barco mais fino, menor, chamado trireme. Tudo bem, pessoal? Tá? Terminando já a questão das guerras médicas, outras lutas, outros conflitos que eu tenho que citar, eu posso citar e devo citar a batalha de Plateia e de Mícale, tá? Então, em Plateia os persas foram derrotados novamente, e Mícale, né, Atenas vai se tornar a cidade hegemônica da Grécia Antiga. E aí vai se somando, né, essa série de batalhas, essa série de vitórias dos gregos, os persas vão ser derrotados. Quando termina a questão da guerra externa entre gregos e persas, vai começar o problema da guerra interna, né? Então vai começar depois um maior confronto entre Atenas e Esparta, que vai dar origem à chamada Guerra do Peloponeso, tá bom? Mas no momento que eu tenho que lembrar, Atenas se torna a cidade na região ali dominante e vai formar a famosa Confederação de Delos. O que era a Confederação de Delos? Era a reunião das cidades-estados, né, lideradas sob a hegemonia de Atenas. Por outro lado, né, a cidade rival de Atenas não vai ficar quieta, né, Esparta, e ela vai fundar também a sua própria confederação, chamada o quê? A Liga do Peloponeso. Então eu vou ter nesse período da história grega dois grupos, né, que vão estar disputando o poder. A questão da confederação de Delos versus a Liga do Peloponeso relacionada com Esparta, e isso vai acabar desencadeando na famosa Guerra do Peloponeso entre Atenas e
Esparta, tá bom? Dura muito tempo. Quem vai vencer a guerra, professor? No final de tudo, né, entre reveses, Esparta vence a batalha, mas eu posso falar o quê? Que a Grécia como um todo acabou perdendo. Por quê? Com essa divisão entre Atenas e Esparta, a Grécia vai ficar mais vulnerável, né, aos ataques estrangeiros. Lógico, uma coisa é eu ter duas potências unidas, né? Outra coisa é eu ter duas potências divididas, né, que não lutam, que não fazem um acordo entre si. Então, essa divisão vai fazer com que os gregos eles fiquem mais suscetíveis a invasões externas. Tá bom, pessoal? Tá? Só para já ir finalizando a nossa videoaula, eu tenho que lembrar sobre o que? Os legados culturais que os gregos deixaram para a gente, né? Então, o que tem a ver a Grécia com o meu dia a dia? O que os gregos deixaram para nós que é tão importante assim, né? Aspectos culturais. Então, vamos lá. Na Grécia surgiram os Jogos Olímpicos, realizados em homenagem aos deuses, né, do Monte Olimpo, por isso Olimpíada, né? Durante o período das Olimpíadas, inclusive, até as guerras eram cessadas para que fossem realizados os Jogos. A arquitetura grega é uma arquitetura muito importante, né? Existem três tipos, né, de correntes arquitetônicas da Grécia Antiga. Eu tenho lá as colunas, por exemplo, né, de estilo dórico, jônico e de estilo coríntio, né? Então são três fases, três estilos da arquitetura grega, muito importante também. A escultura, as esculturas eram também de extrema importância na vida social, no cotidiano da Grécia Antiga. É na Grécia Antiga também que vai emergir a questão, né, do teatro, o teatro grego, sempre ligado aos ensinamentos cívicos, de valores, né? Eu tinha ali dois estilos de teatro, né? Eu tinha ali a tragédia e tinha a comédia, né? A tragédia que ia lá esmiuçar a natureza maligna do ser humano, né? A comédia que ia fazer uma sátira da política que existia na época. Então, os teatros, né, gregos, então apareceu esse tipo de construção aqui, ó, de teatro, né? Eu lembro da Grécia Antiga, também foi muito importante, né? Que mais que os gregos deixaram, professor? A filosofia, né? A Grécia é o berço da filosofia, né? A palavra filosofia, sofia, sabedoria, filos, amor ao conhecimento. Então, os gregos começaram a parar de explicar as coisas apenas com um mito, com explicações religiosas, né? E começaram a usar a razão. Essa era a essência dos filósofos, explicar os fenômenos naturais usando a inteligência. E aí eu vou ter vários filósofos que vão se destacar, né? Vou ter Sócrates, vou ter Platão, vou ter Aristóteles, né? Sócrates acabou sendo acusado de corromper os jovens, né? Platão foi fundador da academia, Aristóteles fundador do Liceu. Então, vários legados os gregos deixaram para a gente, né? Então, a questão da escultura, da arquitetura, a questão da filosofia, a questão da democracia, né? Na medicina eu tenho Hipócrates, o pai da medicina, eu tenho Heródoto, o pai da história. Então, como vocês podem ver, né, os gregos deixaram vários legados para a nossa sociedade contemporânea, tá bom? Então, nessa videoaula de hoje, né, eu falei um pouco sobre a vida de Atenas, né, as características, né, do período clássico de Atenas, ou as guerras que aconteceram no período clássico, principalmente as guerras entre persas e gregos, as guerras médicas, e as guerras internas, com foco na guerra do Peloponeso, Esparta versus Atenas. E nós vimos também o que? Alguns elementos, né, culturais que os gregos deixaram para a gente como legado. Então, os Jogos Olímpicos, a arquitetura, a escultura, o teatro, a filosofia, a medicina, a história, várias contribuições que até hoje nós carregamos. Ok, pessoal? Numa próxima videoaula nós vamos falar sobre o período helenístico, que é a última fase, né, dessa história antiga da Grécia,
que aí eu vou abordar a questão do contato entre os gregos com os macedônicos, né? Então, isso é um vídeo para uma próxima teleaula, videoaula, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, prof.danieldeoliveira@gmail.com. Vou responder para você com o maior carinho, com o maior prazer. Tiver sugestão, tiver crítica, pode mandar também por esse e-mail. Ok, pessoal? Espero que a videoaula tenha sido interessante, proveitosa para você. E até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.